sentimentos, ele tem vontade, ele tem pensamento, assim como eu e assim como você. Ele se alegra, ele se entristece, ele fica enciumado. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E também aprendemos um pouco da sua obra. Qual que é o foco principal? E nós vimos que o foco principal é aquele que Jesus diz assim, o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, o Espírito Santo, ele prega contra os nossos erros, ele prega contra a maldade do homem e da mulher. A justiça, o Espírito Santo, ele nos ensina a vontade de Deus para nossas vidas, irmãos. E nós podemos ver, rapidinho, abrindo parênteses aqui, nós podemos ver que, entre aspas, está faltando o Espírito Santo nas nossas vidas, na vida de muitos cristãos, quando percebemos que muitos cristãos não estão sabendo ainda a vontade de Deus para as suas vidas. Porque este é um dos propósitos do Espírito Santo, mostrar e convencer a justiça de Deus. Qual que é a vontade de Deus para você? Jesus falou, buscai o reino dos céus e a sua justiça, a sua vontade. Buscai o reino dos céus e aquilo que agrada a Deus, que é a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável. E as demais coisas serão acrescentadas. Olha só, então Jesus falou, busquem fazer a minha vontade, mas eu não vou deixar vocês buscar sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo para convencer vocês e ensinar vocês a minha vontade. E o juízo, que é o Espírito Santo, ele convence que esse mundo não vai acabar nele mesmo. Isso aqui é passageiro. Tudo que nós fazemos aqui, seremos julgados. Intenções do coração, pensamentos, obras. A Bíblia é repetitiva nisso. Então nós devemos viver vigilantes e pensantes de como estamos vivendo cada dia, como estamos tratando nossos relacionamentos, como estamos vivendo o casamento, como estamos vivendo a obra de Deus e tudo mais. Então o Espírito Santo, ele tem essa obra, ele é um organismo vivo, ele está operante em nosso meio, ele age naquele espaço que lhe é dado. Ele age onde ele é invocado, ele age onde ele é pregado, ele é ensinado, né? E como nós podemos continuar nesse domingo a falar do Espírito Santo de forma que a gente venha aprender ainda mais? Como eu tinha dito, tem muita coisa para aprender do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de focar um pouco mais na prática. O que causa na prática, o que causa numa pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo? O que causa naquele indivíduo, naquele crente que creu, recebeu o Espírito Santo? É só algo interno? É só algo que entrou nele e fica por isso mesmo? Ou será que começam a acontecer transformações? Ou será que começa a acontecer uma mudança de vida natural, até óbvia, porque Deus entrou dentro do homem, da mulher? O que será que a Bíblia fala sobre o que acontece com alguém que recebe o Espírito Santo? Imagina uma coisa, irmão. Como eu sempre falo, a gente precisa sair da nossa realidade para poder aprender. Aqui pode ser algo até normal, mas imagina que tem uma tribo lá no meio da África. E tem várias, milhares, né? Tudo separadinho, cada uma às vezes com uma língua e com uma cultura e com uma religião, Deus. E aquela tribo, ela não conhece a Bíblia. Aquela tribo, ela tem a sua própria religião, seus espíritos que ela invoca, né? E naquela tribo tem casamentos, naquela tribo tem relações humanas, naquela tribo tem relações sexuais, naquela tribo tem criação de filhos, naquela tribo tem uma forma de lidar uns com os outros, vocês concordam? Existe um diálogo, existe um comércio, existe tudo. Só que de repente chega um missionário lá, um casal de missionário, e eles começam a orar, a pregar a Bíblia, e eles começam a pregar a Cristo, e eles começam a anunciar o Evangelho de Deus. E aquelas pessoas, de repente, algumas delas começam a crer, começam a
crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados. E o que vai acontecer ali? O Espírito Santo agora chegou naquela tribo. De forma presente, o Espírito Santo está em todo lugar, porque ele é Deus, onipresente. Mas o que eu quero dizer quando ele diz que ele chegou naquela tribo é que ele chegou operante naquela tribo, através da pregação do Evangelho, através do poder do nome de Jesus. O Espírito Santo agora está operando salvação. Aleluia. O que vai acontecer com essas pessoas naquele lugar? O que vai acontecer no interior? O que vai acontecer na mente daquelas pessoas que agora estão acreditando em Jesus? Irmãos, vou abrir parênteses de novo. Há 2 semanas atrás eu ouvi um podcast do Hernandes Dias Lopes com um missionário que foi com a esposa para uma tribo em Gana. E ele falando da experiência dele naquele lugar, das dificuldades, da pregação. Irmãos, ouçam mais sobre as missões. Às vezes a gente esquece que existe isso. Eu chorei falando, Senhor, obrigado, porque existe esse homem e a esposa dele que foi junto. E criaram 3 filhos dentro das tribos. E pregaram, e ganharam almas, e experimentaram perseguições dos mestres lá deles, que invocavam os espíritos. Até que alguns dos principais mestres começaram a se converter a Jesus, e Jesus começou a salvar em maior quantidade. E assim, você olha e agradece, Senhor, obrigado. Existe esse tipo de gente, esses missionários. Não são só os vigaristas que a televisão mostra, sabe? Que a mídia. Não é que a gente não está vendo. Mas existe gente dando a vida para anunciar o Evangelho. Existe gente sendo usada pelo Espírito Santo em lugares que você nem imagina e fazendo grandes coisas, porque o Senhor é com aqueles que trabalham, né? A gente cantou aqui, aquele que põe na mão no arado e é constante. Deus abençoe, irmãos. Então, fechando os parênteses, quando o Evangelho chega no lugar, a pregação, o Espírito Santo chega operando, e quando ele opera, ele faz coisas novas, ele transforma. Qual que é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa? Uma tribo nunca ouviu falar de Jesus. Sim. Ele tem seu costume desde criança ali. E chega uma pessoa para mudar, que o ser humano não consegue mudar. Só o Espírito Santo faz esse coração do ser humano. Tem um homem. Como que vou mudar? Não, eu nasci assim, não tenho. Você chegou com outra cultura, não quero mudar. Mas a ação do Espírito Santo muda tudo. É só ele que pode fazer isso aí. Através de pessoas inspiradas por ele. Cheias de Espírito Santo. E Deus faz isso aí. Pau que nasce torto nunca se direita, até o Espírito Santo chega. Verdade. E esse missionário, ele dizia que ele estava pregando, né? Ele foi casado apenas, ele foi casado, sem filho, e ele estava pregando para umas pessoas falando de Jesus, e um dos principais, como posso falar, magos, principais, feiticeiros, né? Os principais, o mais conhecido, ele é conhecido de várias tribos, ficava perseguindo ele. Onde ele ia pregar, o cara ia e ficava tentando desmentir. E ele ficava falando de Jesus, o pregador, e o feiticeiro ficava de longe. Jesus não existe. Na língua deles. O missionário teve que aprender a língua. Eles têm que aprender. É missão cultural. Só que aí teve um dia, depois de alguns anos, que esse feiticeiro, que ele dizia que já era um idoso de 70 anos, começou a gritar no meio da tribo. E ele começou a gritar. E aí todo mundo correu, ele ficou louco. Ele falou que ele estava dentro da tenda dele, ele saiu e ele correu para lá para saber o que estava acontecendo. E esse feiticeiro, ele estava gritando. Sabe o que ele estava gritando? Agora eu entendi. Aí alguém chegou perto dele, o que você entendeu agora? E ele disse assim, agora eu entendi Jesus. Aí ele disse que, ele contando o testemunho, ele disse que naquele dia, ele não sabe como, mas ele tinha ido em tantas pregações dele para perseguir, que eu acho que em algum momento o Espírito Santo foi lá e abriu os olhos dele. Depois que abriu os olhos dele, ele entendeu a pregação, ele largou a feitiçaria. Todo mundo que conhecia aquele feiticeiro ficou sabendo do testemunho. E Deus é assim, irmãos, ele pega às vezes o pior
para que todo mundo seja convertido, para que maiores continuem. Não foi o que fez com o Paulo? Eu ia falar agora, fiz com o Paulo. O perseguidor Paulo fala, né? Isso. Em Gálatas 1, Paulo fala que ele ficou tão falado no mundo inteiro porque todo mundo ouviu dizer que aquele que perseguia agora é um dos nossos. Olha o poder disso. Jesus é no coração mais duro. Porque será que existe coração duro que o Espírito Santo não seja capaz de transformar? O que vocês acham? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 36. Glória a Deus. Trabalha, canto por amor. Tu és tremendo, Jesus. Ezequiel 36, vamos ler o versículo 26. Eu acho que o 27 também, mas o 26. Será se existe um coração tão duro que o Espírito Santo não seja capaz de... 26? É Ezequiel 36, versículo 26, diz assim. Isso aqui é promessa, irmão. Isso aqui é lá para frente. Quem estava aqui nessa época não viveu isso. Mas nós podemos viver hoje. E vos darei um novo coração. Porém dentro de vós um espírito novo. Faz o seguinte. Leiam para mim. Quem pode ler? Leia o versículo 26 e o 27 junto para mim. Por favor. Vai? Pode. Pode ler, alguém, por favor. Do começo, né? É o versículo 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Olha aí, que delícia. Isso é o operar de Deus, irmãos. Tudo isso que Deus está falando aí, Ele fez em nós, fazem muitos aqui no Brasil, e Ele é capaz de fazer isso aí em qualquer pessoa do planeta. Você entende? Por isso que eu trouxe a alusão da tribo lá na África, porque para Deus, o mesmo Espírito que tem o poder de salvar um brasileiro, é o mesmo Espírito e o mesmo Evangelho que salva o japonês, o coreano, que salva o africano. Pode ser que lá a guerra espiritual é maior. E vai ser necessário mais oração, vai ser necessário mais consagração, vai ser necessário mais jejum, vai ser necessário mais vida reta, porque o inimigo opera com grande força para se opor, para não permitir que o Evangelho... Mas o Espírito é esse, o Espírito ele é mais forte. Aleluia. O Espírito ele tem poder. Olha o que o texto diz: eu tirarei de vós o coração de pedra. O que é um coração de pedra? É um coração que não ouve a Deus, é um coração que não sente o Espírito Santo, é um coração que os seus pensamentos são inclinados só para a carne. É um coração em que suas intenções são todas contaminadas pelo pecado, só há intenção ruim. A pessoa ela só vê o mal em tudo. Eu tirarei esse coração de pedra e eu colocarei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Glória a Deus. Não importa se tem demônio, não importa se está oprimido, não importa se adorava espíritos maus, não importa se adorava o espírito das trevas. Esse missionário falou que lá eles não acreditavam em Deus nessa tribo. Eles acreditavam em vários espíritos. Espírito disso, espírito daquilo outro, e todos os espíritos faziam mal e podiam fazer o bem se quisessem. Quem eram esses espíritos, né? Muito claro. Demônios. Eles se passam em quase todas as religiões falsas por espíritos, por energia, isso e aquilo. Mas Jesus estava dizendo: quando eu chegar, eu vou tirar o que tiver dentro, eu vou colocar um espírito novo. Aleluia. Não são espíritos, não é no plural, é um espírito só.
é no singular, é o Espírito Santo em todos vocês. Eu colocarei Ele e Ele vos dará novas intenções, novos pensamentos, novos desejos. Você será uma pessoa nova. Eu acredito muito nisso, irmãos. Você também deve acreditar. Mas eu acredito porque eu vivi tanto isso, irmãos. Eu estava vendo ali, o Facebook me lembrou esses dias, me trouxe uma lembrança de algo que eu postei em 2013. E eu li aquilo que eu postei e eu falei, como eu posso ter postado uma coisa dessa, gente? Como eu posso ter postado uma coisa dessa e ter achado muito mal? Porque o coração duro, ele faz isso. O coração de pedra, o coração que não tem ainda o Espírito Santo, para ele, coisas que não são normais, que não deveriam ser normais, que a palavra de Deus rejeita, a pessoa ainda considera normal. E eu estou falando de pessoas ainda assim, nessa ocasião, que ainda vão para a igreja. Eu estou falando de pessoas que frequentam a igreja, mas ela escuta sobre não mentirás, e ela fala, só uma mentira. Ela fala, a palavra fala, não ficar irado. Todo mundo fica irado hoje em dia. Cuidado. A palavra fala como é que está o seu casamento, como você tem tratado seu marido, como você tem tratado sua esposa. Ai, casamento é impossível, gente, ser uma pessoa boa, porque é difícil. Ela sempre acha normal aquilo que Deus não acha. Ela sempre está endurecida para a vontade de Deus. E eu postei uma coisa, eu falei, meu Deus, como é que eu postei isso em 2013? E eu sei que eu me converti em 2014. E aí eu fui ver minhas postagens em 2014, eu só falava da Bíblia, só falava de palavras de esperança, só falava... Eu falei, Jesus não é a mesma pessoa, não tem como. Não tem como. E não é só comigo, é com todo cristão verdadeiro. Amém. Quando o Espírito Santo entra, essa promessa é para todos. Ele transforma a vontade, as intenções. Ele transforma os pensamentos, não completamente, é claro. A Bíblia diz que primeiro Deus troca o coração, Ele nos dá o Espírito, depois nós temos que despojar do velho homem. É como se fosse assim, Ele nos transforma por dentro, só que a nossa roupa ainda é a roupa velha. E o Espírito Santo está dizendo, e Deus fala assim, ó, você tem que tirar essa roupa que você carregava no mundo, e tirar ela e colocar uma roupa nova, que é o que a palavra de Deus ensina, que depois nós vamos falar em outra aula, talvez na próxima, dos frutos do Espírito. Aleluia. E das obras da carne, de como viver no Espírito. E essa é uma obra que até o Espírito Santo nos ajuda. Mas primeiro ele transforma o nosso coração, ele muda a vontade primeiro. Você entende? Por exemplo, antes eu mentia, falava palavrão, eu roubava, fazia tudo errado, saía, e estava tudo bem, era isso que eu queria. Só que de repente Deus vem com o Evangelho, eu creio no Evangelho, o Espírito entra e me transforma o meu coração, e de repente eu parei de mentir de um dia para o outro, não. Mas quando eu me pego mentindo, opa, eu não quero mais mentir. Eu errei. Quando eu solto um palavrão, que alguém está se convertendo, eu solto um palavrão, na hora até dói aqui, ai gente, peguei com o Espírito Santo. Ou então estou no meio de uma fofoca e de repente o assunto está rolando e eu fofoco como sempre, mas o coração é outro. Quando todo mundo vai embora, eu fico me perguntando, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Porque a gente erra no impulso. Muitas vezes a gente erra na emoção. Mas o Espírito Santo está ali, convencendo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo, mas é incrível como a tristeza, aquele sentimento, ele não pode ser levado ao pé da letra de se pensar que toda tristeza é ruim. Porque a Bíblia ela fala de uma tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é a tristeza que Deus causa para a nossa melhora. Quem nunca ficou muito triste depois de cometer um pecado? E eu fico pensando, que graça, isso é muito bom. Já pensou se a gente pecasse e não sentisse nada? Mas não, o Espírito Santo ele sempre está ali para nos transformar numa nova criatura. Agora deixa eu perguntar para vocês.
Eu acabei de falar aqui de um dos meus testemunhos, eu tenho muitos outros. Em 2014, que o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, eu me lembro, irmãos, que eu tinha amigos há 5 anos na escola e eu sempre andei com eles, eu sempre estive no meio deles. De repente, quando o Espírito Santo operou em mim, eu parei de andar com aqueles amigos. Eu parei de ter vontade de fazer o que eles faziam, né? Uma coisa que eu percebi foi a seguinte: eu passava no meio deles, eu passava no corredor, eu passava perto, e era como se eles não me notassem. Eu achava estranho isso. Eu falei, caramba, eu passei do lado deles, não aconteceu nada, não brigamos, mas eles nem falavam mais comigo. E eu, naquela minha inocência, não sabia o que estava acontecendo, e eu ficava me perguntando, mas Senhor, né, tá certo isso? Por que eles não falam mais comigo? Eu ainda estava aprendendo. E o Espírito Santo falou muito comigo em oração. Eu não entendia nada disso que nós estamos aprendendo hoje, mas o Espírito Santo falou assim para mim: o Gabriel, amigo deles, já não mais existe. O Gabriel, que andava com eles, morreu. E era verdade. O Gabriel que eles gostavam, que andava com eles, que fazia o que eles faziam, já não existia mais. Eu passava do lado e eles nem falavam comigo. Tudo bem. Alguns já morreram, outros estão presos, outros se converteram, alguns. Mas o Senhor foi bom. Eu queria abrir aqui para fazer uma pergunta sobre a sua conversão. Porque a conversão, ela não é tão fácil. É um momento de muita dúvida, sabia? É um momento de muita guerra interior. É por isso que a Bíblia diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Porque o discípulo, ele precisa de alguém discipulando, pastor. Então, quando alguém está se convertendo, quando alguém está sendo ganho para Jesus, quando alguém está nascendo de novo, ele precisa muito da ajuda de alguém mais experiente para conduzir, para direcionar, para aconselhar. E muitas vezes a gente tem essas guerras e a gente percebe a transformação, só que a gente não sabe o que está acontecendo muito bem. E a gente vai aprendendo no caminho. Na sua história, na sua experiência com Deus de salvação, no seu primeiro amor. Aí, graças a Deus que Deus criou o primeiro amor. Que, aliás, é o primeiro amor, a gente deve estar sempre buscando ele, renovando ele. Porque o primeiro amor, ele é algo tão incrível que é como se fosse uma imersão. Quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo, um novo coração. É colocado em nós uma graça tão grande para buscar a Deus, que é uma graça que nos ajuda a desprender de tudo do mundo. Porque tudo que você quer é Deus e Jesus. Tudo que você quer é oração, tudo que você quer é louvar, tudo que você quer é estar no meio da igreja, tudo que você quer é mergulhar nesse Deus que você acabou de conhecer. É um avivamento interno, causado pelo Espírito Santo de Deus, motivado pela pregação. Então é muito lindo. Jesus falou: todo aquele que não recebe o reino dos céus como uma criança não é digno de mim. Como assim? Aquele que recebe a salvação, o reino dos céus, como uma criança que acabou de ganhar um presente, que ela fica ansiosa, que ela fica alegre, que ela fica inquieta, porque ela quer brincar, ela quer ter aquilo nas mãos dela. Assim é um verdadeiro cristão quando se converte. Ele recebe o reino dos céus como uma criança. Mas eu queria abrir aqui, se alguém tem alguma experiência para contar da sua conversão. Como é que foi quando você conheceu a Deus? Quando você acreditou em Jesus, quando você realmente passou por isso que Ezequiel profetizou, quando você percebeu que o seu coração tinha sido trocado, né? Quais foram as dificuldades? Ou então, quais foram as alegrias que você mais teve de perceber agora é tudo novo? Eu tenho mais coisa para contar, mas eu quero abrir primeiro para ver se tem mais alguém. Rapidinho, tenta puxar aí. Eu vou contar a minha história. Minha história foi nascida no Evangelho, né? Eu fui nascido no Evangelho. Só nasceu no Evangelho. Meus pais eram da igreja batista tradicional. Só que a gente foi, eu peguei 12, 13 anos, aí eu não quis saber mais. Não era batizado, não era nada. Não quis saber mais de se envolver com ela. Mas tinha sempre dentro de mim um desejo de servir ao Senhor. Sim. Mas só que, como meus pais eram ali, sempre criavam em cima, tem que ir para a igreja, a gente ia. Sim. Depois dos meus 12, 13 anos, eu não fui mais para a igreja. Me envolvi muito com as coisas do mundo, né? Me aprofundei muito nas coisas do mundo. Aí eu morava no estado chamado Itaberaba, lá na Bahia, né?
Aí no ano de 89, eu vim para aqui para São Paulo. Eu vim aqui para São Paulo, né? Morar com minha prima, que era crente. Aí eu sentia, e ela me levou para a igreja. Ali, naquele momento, eu vi a ação do Espírito Santo de Deus já agindo dentro de mim. Quantos anos eu tinha em 89? 89 tinha mais de 22 anos por aí, nessa faixa aí. Aí eu vim por aqui, me levou para a igreja, só que as coisas do mundo já não faziam mais diferença para mim, entendeu? Eu não sentia mais feliz no mundo, né? Dentro de mim tinha um vazio. Muito. E nada preenchia aquele vazio. Então eu juntava com os amigos, enchia a cara de bebida, só que no dia continuava, era uma luz tão grande que não dava para explicar essa música dentro de mim. Mas quando eu fui, minha prima chamou para a igreja, fui para a igreja, naquele dia Deus falou muito comigo, na Assembleia de Deus, né? Sentei no último banco, o pastor quase que apontava o dedo para mim. Aí eu não aguentava. Aí naquele momento, aquele dia, Deus já começou a trabalhar no meu coração. Assim. Eu não queria mais saber das coisas do mundo, eu digo, eu preciso ir para a igreja. Isso foi no domingo. E durante a semana eu trabalhava ali na usina, né? Aí o Senhor começou a trabalhar dentro do meu coração. Aí na quinta-feira eu já não aguentava mais, estava em ponto de explodir, falou, eu não quero mais esse domingo. Não quero mais, tomei nojo. Aí eu falei assim para minha prima, hoje eu quero ir para a igreja, os cultos é de quinta-feira, e eu quero entregar minha vida para Jesus. Então, isso não foi obra do homem, não. Foi do Espírito Santo de Deus que estava agindo. Ninguém te pressionou. Ninguém me pressionou. E naquele dia, se o pastor fizer o convite, eu vou na frente correndo, se eu quero, Jesus. Aí eu estava fechado, que desse lá a oportunidade, ele falou, manda o pastor fazer o convite. Aí mandaram o pastor, lá no pastor terminar, ele estava na frente já. No ano de 89, que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Naquele momento eu senti uma alegria tão grande, os desejos do mundo saíram dentro de mim. Tudo aquilo que eu praticava no mundo, Deus me libertou na hora, naquele momento, eu podia batizar naquela hora que eu estava liberto. Sim. Naquele momento, eu senti uma transformação tão grande, né? E a alegria entrou no meu coração, e até hoje ela permanece dentro de mim, entendeu? Esse grande, como o irmão está falando a respeito da nova vida, né? Nova vida. Então, Deus entrou dentro de mim. Aí, eu me sinto hoje, mesma coisa que eu me tivesse cometido amanhã, hoje. Dentro de mim, aquela chama está ardendo até agora, entendeu? Parece que não me convertendo até agora. Então, não saiu, porque a gente tem que conservar o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Naquele momento, Deus fez uma grande obra dentro de mim. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento, é regeneração. Né? É isso mesmo, pastor. Mais alguém tem alguma experiência? O pastor me fez lembrar da paz, porque quando eu comecei a visitar a igreja, em 2014, eu chegava da igreja depois de ter ali culto, pregação, comunhão, às vezes eu não entendia nada, mas quando eu chegava em casa, eu sentia paz. E são as primeiras vezes que eu lembro de sentir paz na minha vida. E aí, só que eu estava numa guerra, ainda ia para os pancadões, né? E aí eu estava nessa guerra espiritual, e quando eu ia para o pancadão, eu chegava em casa, eu me sentia uma solidão tão grande, um vazio, esse vazio. E aí foi as primeiras vezes que eu comecei a sentir o que é ter o Espírito Santo. Era como se o Espírito Santo estivesse dando só um toquinho em mim, assim, ó. Isso é me ter. Sente essa paz. Sente essa leveza. Até que um dia eu fui para o pancadão, eu me lembro disso porque foi a última vez que eu fui para o pancadão. Eu estava no meio do pancadão umas 2 horas da manhã e meus olhos se abriram. Eu falo que meus olhos se abriram porque eu vi pela primeira vez onde eu estava. Na hora que os meus olhos se abriram, eu olhei, eu me lembro de ter pelo menos umas 10 crianças de 8 ou 10 anos, 12, fumando maconha. Pela primeira vez aquilo para mim era errado. Você entende? Pela primeira vez eu vi de verdade. Olha que forte isso. As pessoas que não têm Deus, não têm o Espírito Santo, não estão vendo. Elas são cegas. Tem até aquela frase forte, né? Perguntam para o homem. Perguntam para o homem, quem o curou? Diz, quem me curou não sei, se é pecador não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. O celular? Pode. Eu era cego e agora vejo. E
E foi exatamente o que eu vi. Eu vi 10 crianças usando droga. Quando eu olhei para esse lado aqui, eu vi um homem derrubando uma mulher no chute. Eu lembro disso, eu podia fazer um filme. Eu lembro claramente, no meio do pancadão. Na mesma hora tinha um homem, ele deu um chute numa mulher e a mulher caía. Foi forte mesmo, era um drogado. E era normal naquele ambiente isso. E tinha mais desse lado uns dois com arma apontando para o alto. Aí naquela hora eu me lembro que eu falei, o que eu estou fazendo? Ali eu já estava convertido. Meus olhos se abriram pela primeira vez. Eu me lembro que eu despedi dos meninos e fui embora. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei, nunca mais tive falta. Irmão, sabe o que nós precisamos hoje? De verdadeiras conversões. Sabe o que nós precisamos hoje? De verdadeiros crentes. Glória a Deus. Sabe o que nós precisamos hoje? De pessoas que nasceram de novo. Vida nova. Gabriel, você está dizendo que tem pouco isso hoje? Tem pouco isso hoje. Eu te explico por que tem poucos verdadeiros crentes. Porque tem poucas verdadeiras pregações, irmãos. O que gera verdadeiros cristãos é a oração e verdadeira pregação. O pastor Jonas falou que não foi obra de Deus, foi obra do Espírito Santo, sim, mas por trás da obra do Espírito Santo tinha uma mulher orando e um homem orando, tinha os pais dele orando. Irmãos, encher uma igreja não é tão difícil que muitos pensam, não, porque não é obra de homem, é obra de Deus. Se é obra de Deus, é menos eu e mais Deus. Se é obra de Deus, é menos você e mais Deus. E como nós colocamos Deus no negócio, Gabriel? É orando muito, é pedindo. Jesus falou, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei, a porta vai se abrir. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então busque o Espírito Santo, porque é Ele que opera no meio da igreja, é Ele que opera no coração do homem duro, do pecador, da prostituta, do ladrão. E quando o Espírito Santo opera, ninguém impede a mão de Deus nos corações. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. É o jejum que quebra as cadeias do inferno, é o jejum que quebra as armadilhas do diabo, que liberta os casamentos, irmãos. E faltam novos crentes porque a pregação está sendo adulterada, é uma pregação muito motivacional, é uma pregação muito só de esperança, só de bens materiais e prosperidade. Ainda que devemos aprender sobre isso, Paulo diz: eu não me vergonho do Evangelho da cruz, eu não me vergonho do Evangelho, porque no Evangelho se descobre o poder de Deus, no Evangelho se descobre o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Paulo está dizendo, sem o Evangelho não há salvação, é no Evangelho que há poder para a salvação. E o que é o Evangelho, Gabriel? É a obra de Cristo. Deus se fez homem, nasceu como criança de uma mulher virgem, cresceu entre nós, viveu em nosso meio, ensinou o Evangelho, trouxe o reino dos céus e morreu pelos nossos pecados. E não sendo suficiente, ressuscitou ao terceiro dia e nos mandou o Espírito Santo para estar conosco. Esse é o Evangelho. Se eu tirar isso e falar só de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de José, os provérbios, Apocalipse, irmão, eu estou tirando o principal. Aleluia. Como dizia Spurgeon, toda pregação deve terminar em Cristo. Aleluia. Aleluia. Assim como toda estrada na Inglaterra termina em Londres. Assim como toda estrada da Inglaterra, se você olhar o mapa é verdade, todas as estradas elas terminam em Londres. Toda pregação que começa em qualquer lugar da Bíblia deve culminar em Jesus. Aleluia. Irmão, se tirarmos Jesus, estamos tirando tudo. Filipe perguntou: que caminho é esse, Jesus, que tu está dizendo que tu vai, que a gente sabe qual que é? Jesus está olhando para ele. Eu sou, cara. Aleluia. Não tem outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu vou para o Pai. Aí o outro: tá bom então,
Jesus, beleza, você vai, você está indo, então faz o seguinte, mostra-nos o Pai. Só mostra Ele, faz alguma coisa aí, isso é o suficiente para a gente. Jesus olha para ele e diz, Filipe, estou tanto tempo com você, não tens me visto. Quem vê a mim, vê Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, meu Deus. Não importa qualquer religião que diz que crê em Deus, no Deus do céu, no Deus da luz, no Deus da glória, mas nega Cristo e não está negando Deus, porque Ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai para morrer pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, Aleluia. mas tenha vida. Aleluia. A nossa missão é pregar a Cristo. A nossa missão é pregar o verdadeiro Cristo. A nossa missão é ensinar as verdadeiras palavras de Jesus, o ensino de Jesus, porque através das palavras de Jesus, o Espírito Santo missionário salva, transforma os corações. Irmãos, nós temos ao nosso lado um Espírito Santo missionário. Você já leu Atos dos Apóstolos? Você já leu a igreja primitiva? Meu Deus, quando essa igreja começa, os apóstolos têm uma missão de sair pregando, os apóstolos têm uma missão de sair evangelizando. Nós podemos ver o Espírito Santo agindo em cima, embaixo, do lado, do outro, na frente, em todos os lados, levando, enviando, ensinando, ungindo, derramando poder, operando salvação. Se tinha alguém agindo, era o Espírito Santo. Até muitos dizem que não devia se chamar Atos dos Apóstolos, devia se chamar Atos do Espírito, porque é o Espírito operando em todo o livro. Aleluia. Tá, Gabriel, o que isso significa? Significa que a igreja tem um companheiro nas missões. Nós não estamos sozinhos. Deus não está lá do alto dizendo, pastor Juraci, se esforça para ganhar almas, age mais. Apenas dependendo do pastor Juraci, dependendo da pastora Adriana, dependendo do Gabriel, dependendo da Beth, do Gilson, da Gabriela, não, da Juliana. Deus não está lá de cima dependendo da gente. Deus está lá de cima querendo cooperar com a gente. Ele está dizendo o seguinte: vai, pastor Juraci, que eu te ajudo com o meu poder. Vai, pastora Adriana, que eu opero nos corações. Prega, abre a boca, entra na casa que eu opero. Aleluia. Você entende? Não estamos sós. Leia Atos, você vai ver o Espírito Santo em todos os lugares, em todos os momentos, ajudando a igreja a agir, ajudando a igreja a crescer, ajudando, aleluia. Para onde ia? Paulo está indo para um lado, o Espírito Santo, epa, para cá você não vai. Paulo quer ir para o outro, o Espírito Santo, não é por aí. Paulo, ei Paulo, vai para Macedônia, eu já tenho tudo escrito, já está tudo organizado, já está tudo planejado, você é só o agente, você é só o obreiro, eu sou o dono da obra, Paulo. Aleluia. Nós vemos o Espírito Santo ajudando a sua igreja, irmão, e não é só no Brasil, é na África, é na Ásia, é na Oceania, é na Antártida, é na América do Norte, na Europa. Deus tem os seus e Ele está operando, e Ele está buscando pessoas que vão. A missão é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos e os enfermos serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, porque eles creem no poder do nome de Jesus. Glória. Jesus disse: eis que é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E aí ele pega e diz: eis que vos dou poder. Aleluia. O que significa, Gabriel? Quando Jesus morre e ressuscita, ele recebe toda a autoridade na terra. Significa que não há lugar na terra em que o Evangelho chegue através dos pés daqueles que levam as boas novas, sabe? Os missionários. Não existe lugar na terra, pode entrar. Não existe lugar na terra, como eu já disse, no meio do mato na África, no meio dos índios na Amazonas, na Colômbia, no Peru, Aleluia. no meio dos indígenas australianos. Não existe lugar na terra que o Evangelho não chegue, pastor. Em que Jesus é pregado, em que Jesus não passa a dominar aquele lugar.
Aleluia. Aleluia. Ele só não domina onde ele não chegou. Mas a promessa é, quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Quando esse evangelho for pregado em todo mundo, vírgula, então virá o fim. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é esse Esse evangelho vai alcançá-los. Não sei se é pela tecnologia, por missionário, não importa. O que importa é que a palavra chegue, porque onde essa palavra chega, o Espírito Santo opera nos corações, transformação. Aleluia. Glória. Eu sinto a presença do Senhor. Glória. E o Senhor está me trazendo para algo mais missionário nessa manhã. E quando eu falo de missões, não é só ir para o outro lado do mundo, não. Quando eu falo de missões, a gente tem que despertar para ganhar almas, irmãos. Paul Washer, americano missionário, homem muito respeitado no mundo, ele tem uma frase que ele diz: missões é 70% oração e 30% pregação. Olha isso. Vamos fazer uma matemática? Vamos dizer que a gente vai pregar aqui em todos os sábados no mês, 1 hora. Só para ficar redondo. São 4 sábados no mês. Nós vamos pregar para ganhar almas 4 horas por mês. Para dar 70% desses 30%, está dizendo que nós temos que orar pelo menos 10 horas para pregar essas 4 horas. 10 horas. Poxa, está dizendo assim, ó. Você pode pregar e os corações permanecerão duros. Mas se você orar e depois pregar, Aleluia. você vai ver o poder do Espírito Santo nos corações. Você entende? Isso é verdade. Gabriel, é verdade? Prova na Bíblia? Prova. Para um pouco e analisa como Jesus vivia. Jesus saía pregando? Saía. Só que a Bíblia fala de muitos momentos em que Jesus desaparecia, simplesmente. Ele era Jesus, que eu devo orar. Gabriela falou, ele era Jesus, ele teve que orar. Isso é muito interessante, Gabriela falou, sabe por quê? Porque a gente esquece muitas vezes que Jesus, ele era Deus, sim ou não? Sim. Vírgula, esvaziado. Jesus é Deus esvaziado. O que significa, Gabriel? Significa que tudo que Jesus fez como homem, ele fez numa condição que eu e você também podemos fazer. Não foi com a condição de Deus. Você entende? Ele não usou dos poderes de Deus no sentido de ser Deus. Olha o que o texto diz: sendo Cristo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não se usurpou do poder de Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e estando na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele só desceu. Só que o que ele operou, Gabriel? O que ele operou? Poder, milagres. A Bíblia diz que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. Após ser batizado, ele recebeu, ele já era cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. Depois de ser batizado, ele saiu pregando? Não. O que ele fez? Orar. E, principalmente, Jejuar. guiado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto e jejuou. Jesus não se usurpou do poder, ele teve que buscar poder. É como se fosse um manual pra gente. É um manual. Ele fez exatamente tudo que a gente Sim. precisa fazer pra mostrar que é possível. Sim, né? ele podia não ter orado, só, Deus, tudo bem, estamos aqui, tá, vamos pregar hoje, vamos... Não, irmão, muitos momentos ele se via tão gasto. Eu vi um pregador, o Paul Washer mesmo que diz, ele disse que um dia ele estava numa missão, que ele fez 10 anos de missão no Peru, não aqui, na América do Sul, e ele estava pregando e tinha muita gente querendo receber a palavra porque eles tinham levado médicos. E quando você chega com médicos nessas regiões que não tem médico, é uma loucura, porque as pessoas elas querem se tratar, elas querem saber, elas querem remédio.
E ele falou que foi uma loucura, que veio tribos de todos os lugares e tinha pelo menos umas 30 mil pessoas ali ao redor deles e puxando os médicos. E ele falou que depois daquele dia ele ficou tão cansado, e ele ficou se perguntando como é que Jesus ficava no meio daquelas multidões. De repente Jesus não se aguentava de estar no meio da multidão. O que ele fazia? A Bíblia dizia que ele fugia para os montes e desertos para orar. Passava madrugadas inteiras em oração para escolher os discípulos, os apóstolos. E ele sempre estava, a Bíblia diz que quando Pedro encontra ele, irmão, não era que nem hoje, eu perdi a Gabriela. Cadê a Gabriela? Peraí, vou ligar para ela. Não era. Quando alguém sumia, às vezes era dias para encontrar. Como é que eu ia encontrar um deserto, um espaço enorme? Jesus não avisou para onde ele ia, ele sumiu. A Bíblia diz que Pedro e os apóstolos procuram Jesus e encontram ele. E quando encontram, ele diz: mestre, todos te procuram. E a gente erra muito nisso. Jesus não errava. Imagina que eu começo a pregar, Deus começa a me usar, de repente meu nome é soprado e me chamam para pregar aqui, pregar lá, e de repente eu prego 2 vezes por dia e eu acho que Deus está só me usando, irmãos. Jesus não se iludia com a multidão. Mesmo no meio da multidão, mesmo pregando, pessoas sendo curadas, tem textos que diz que Jesus curou a todos. 100%, ele só foi dormir, ele só foi embora quando todos foram curados. Ninguém foi embora sem cura. Aleluia. Mas ele só podia ter esse poder porque ele permanecia no secreto. Quando Judas sai da reunião, você tem que ler nas entrelinhas da Bíblia. Quando Judas sai da última ceia, a Bíblia diz que ele vai lá e se encontra com os sacerdotes para atrair Jesus. Jesus não falou para onde ele ia, mas Judas sabia exatamente onde encontrar Jesus. Você percebe? À noite, na calada da noite, na madrugada, a Bíblia diz que Judas pega os guardas dos sacerdotes, eles vão até o Monte das Oliveiras e pegam Jesus como? No Getsemane. Porque era costume dele. A Bíblia diz. Aleluia. Nós temos que adquirir um novo costume como igreja. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós. Queremos o avanço da igreja. Queremos almas sendo salvas. Aleluia. A Bíblia diz que quando os soldados foram prender Jesus, que os sacerdotes mandaram, eles foram, Jesus estava pregando. Quando Jesus estava pregando, eles param, ouvem Jesus. Quando acaba a pregação, um olha para o outro. Primeiro tu, vai lá prender ele. Aí o outro fala: não, primeiro você, não, primeiro tu. A multidão está lá, a Bíblia diz que eles voltam sem prender Jesus. Os sacerdotes perguntam: por que vocês não prenderam ele? Ele está pregando no templo. Os soldados falam: nunca vimos um homem falar desse jeito. Glória a Deus. Nunca. Você acha que eram só palavras? Shakespeare falava muito bem. Hitler falava muito bem. Grandes homens, ditadores, líderes, Martin Luther King falava muito bem. Mas tem a ver com algo que se carrega dentro. Meu pai estava me falando ontem. Um homem pegou o sermão Pegadores na Mão de Deus Irado, Jonathan Edwards, escreveu, se preparou, aprendeu a falar tudo igual Jonathan Edwards e foi pregar a mesma pregação para ver se aconteceu o mesmo avivamento que aconteceu com o Jonathan Edwards. Meu pai falou: não é igual para todo mundo. Eu falei: claro, como diz A.M. Bonds, mais importante do que a pregação é a vida de quem carrega a pregação. Aleluia. Mais importante do que a pregação. Nossa, Gabriel, você está dizendo isso mesmo? Sim, sem medo de errar. Mais importante do que o que carrega é o poder de Deus na vida daquele que está pregando. Glória a Deus. Nós precisamos voltar. Hoje não é a hora do poder do Espírito Santo que ainda vai chegar. Nós precisamos voltar, buscar o poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu Deus. A igreja antiga tinha menos conhecimento. A igreja antiga tinha menos teologia. Ainda que essas coisas sejam boas, não são ruins.
A igreja tinha menos entendimento, mas a igreja tinha mais joelhos. A igreja tinha mais jejum, tinha uma cultura de consagração, uma cultura de vigília de oração, uma cultura, irmão. Aí não precisava ter uma palavra muito bem preparada, tinha que falar que Jesus cura, salva, batiza. Que naquele dia Jesus estava batizando, curando e salvando, não estava? Glória a Deus. Jesus escolheu os doutos como discípulos, Jesus escolheu os grandes como discípulos, Jesus escolheu os preparados, Jesus escolheu analfabetos. Jesus escolheu o simples, Jesus escolheu o pescador, Jesus escolheu o homem que não sabia falar. E quando esses homens cheios do Espírito Santo, Pedro, em Atos 3, que ele recebe o Espírito Santo, ele prega para 3.000 pessoas de uma forma tão ousada, de uma forma bíblica, de uma forma com entendimento. Aqueles homens se perguntavam, não são eles pescadores, não são eles incultos, não são eles homens simples. Como é que eles fazem isso? Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, glória. É pelo poder. Glória a Deus. Aleluia. 3.000 almas eram ganhas num dia. 5.000 almas eram ganhas num dia. Ah, Gabriel, era só pro período da Bíblia? Não, eu acabei de citar Jonathan Edwards. A história diz, e foi nos Estados Unidos, que quando estourou o avivamento no século XVIII, Jonathan Edwards, 40.000 pessoas foram ganhas em um ano. Naquela época o mundo não tinha esse tanto de bilhões de pessoas não. 40.000 pessoas era quase todo mundo naquele lugar. Era um avivamento que mudava a sociedade, que mudava, fechava os prostíbulos, os bares, acabava com as separações, arrumava a sociedade inteira, irmão. Através de um homem, de uma mulher, de um casamento, de um homem de 13 filhos com a sua esposa, Jonathan Edwards e sua esposa, que eles liam a Bíblia e oravam todos os dias por horas, a ponto de um missionário da Inglaterra vir conhecer esse casal e dizer: eu nunca vi um casamento igual a esse. Um avivamento não vem de um qualquer. O poder de Deus não se opera através de quaisquer, no sentido de tem que se preparar, sabe? Tem que viver. Aleluia. Gabriel, você acabou de falar que Jesus escolheu os incultos, tá, mas Jesus pegou esses incultos. Jesus ficou 3 anos, dia e noite, ensinando eles a orar, ensinando os princípios do reino, ensinando eles a vontade de Deus, ensinando eles a viver de forma santa. Depois Jesus foi, ainda mandou o poder do Espírito Santo para abrir todo o entendimento e fechar com chave de ouro. Não é do dia para a noite. Nós precisamos nos preparar como igreja. Aleluia. Nós precisamos entender que temos um espírito missionário do nosso lado, que ele quer ganhar as almas, mas nós precisamos de joelhos, nós precisamos da oração, nós precisamos de 70% oração, 30% pregação verdadeira, bíblica. Aleluia. É o poder do Espírito Santo para regenerar. Um dia, irmãos, eu estava lá em Santa Bárbara do Oeste, só meu pai e a Gabriela conhecem o Marquinhos. Ele foi pegar no céu uma vez. E tinha o Marcos, né, Marquinhos, ele estava lá, eu estava trabalhando na obra lá em Santa Bárbara, ele estava no quarto comigo, só ficou nós dois. E ele tem uns pais crentes, sempre oraram por ele, mas ele era um menino muito perturbado. Sabe, a gente via nele uma pessoa até boa, no sentido de um menino bom, mas preso nas drogas. Sempre muito depressivo, porque se eu não me engano a mãe dele tinha morrido, na verdade. Você olhava para ele, via ele magro, sabe, aquele menino sem vida. E eu me lembro que a gente estava no quarto, e eu não lembro porquê, mas começamos a falar da Bíblia. E eu estou contando isso porque foi uma experiência muito forte, irmãos. Eu comecei a explicar o que era o Evangelho para ele. Deus desceu, se fez homem. E eu comecei a falar sobre o pecado do homem. Porque, irmãos, não tem como você falar de salvação de Cristo sem falar do pecado. Jesus veio nos salvar do pecado. E eu me lembro que o Espírito Santo desceu naquele quarto. Naquele dia o Espírito Santo não veio batizar com o Espírito Santo. Não veio trazer um poder, não falamos em línguas, não sapateamos, não. Naquele dia o Espírito Santo desceu para salvar aquele menino. Aleluia. Com certeza disso. Porque foi um poder tão grande, irmãos. Imagina a gente no hotel,
E eu me lembro que eu pregava como se estivesse pregando para 500 pessoas. Só que só estava eu e ele. Aquele menino se ajoelhava no chão e ele dava soco no chão. E as lágrimas dele molhavam tudo assim. E eu pregava contra o pecado, e pregava Cristo, e vinha palavras que eu não estava nem pensando. E eu pregava chorando também, e ele chorava, e ele batia. Isso 1 hora. Eu não tinha condição do que estava acontecendo ali, porque a gente estava gritando mesmo dentro de um hotel. Depois que a gente, como ninguém veio reclamar, gente, que a gente gritava, eu me lembro que era umas 8 a 9 horas da noite. E tudo bem. E aquele dia foi maravilhoso, não poder olhar aqui, não chorava, pedia perdão, não quero. E eu me lembro que ele voltou, a gente voltou para São Paulo, ele aceitou Jesus aqui na igreja, e ele teve algumas guerras. Lembra que eu falei que tem a guerra espiritual da conversão? E ele foi lá, ele mora lá pro lado da Cidade de Júlia, eu não vi mais ele. Só sei que 2 anos depois ele me manda um áudio. Ele manda: Gabriel, 2 anos depois, hoje eu sirvo a Deus. Aleluia. Hoje eu prego a palavra de Deus. Hoje eu casei e tenho um filho. Glória. Hoje eu tenho minha própria empresa, Glória. que ele trabalha de marcenaria, móveis planejados. E eu nunca esqueci daquela noite. Eu quero te agradecer porque Deus te usou naquela noite. Glória. E hoje está aí. Era magrinho, hoje está gordinho. Se converteu. Varão. Agora tem que fazer, né? Eu não bebo mais, não uso droga, Não como? faz isso não, que nós continuamos amando, né? Você é pastor Garcia. Deus mudou aquela vida. Glória. Deus é fiel. Muitas vezes nós vamos pregar, nós não vamos ver tudo acontecer naquele dia, mas a semente foi plantada. Sim. E Aleluia. aquela semente ela vai germinar. Glória. Tem pessoas que você pregou que você nem sabe, mas Deus operou através daquela pregação. Aleluia. Porque Jesus falou: o reino dos céus é como uma semente de um grão de mostarda, que é pequenininho, mas quando cresce se torna a maior das plantas, das hortaliças, a ponto das aves do céu se abrigarem nos seus galhos, fazerem ninhos. Nós temos uma mensagem poderosa nas nossas mãos, irmãos. Aleluia. Não fui eu, foi o Evangelho e foi o Espírito Santo. Se depender de mim, de você, irmão, vamos ferrar. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, graças a Deus pelo poder do Espírito, que nós vamos falar em próximas aulas dos frutos do Espírito, do poder. Porque uma coisa, irmãos, é eu ter o Espírito, uma coisa é o Espírito habitar em mim, uma coisa é alguém se converter e receber o Espírito Santo, outra coisa é eu ser revestido do poder. Uma coisa é a igreja ter o Espírito Santo, que já é muito bom. Muitos pentecostais erram isso aqui. Ter o Espírito Santo já é bom, já é nascer de novo. Tem gente que é revestido do poder e precisa demonstrar mais frutos e não está demonstrando. E tem gente que não é revestido do poder, mas tem mais amor, paz, mansidão, bondade, alegria. Cada coisa é uma coisa. Mas nós temos que buscar sermos cheios dos frutos do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo também. Aleluia. Os frutos do Espírito para nós sermos pessoas melhores, para nós transmitirmos a imagem de Jesus para a terra, porque o nosso testemunho também evangeliza, irmãos. Eu vou chegar para o Marquinhos, vou querer pregar Jesus e ele vai falar: o que é você, irmão? Vai pregar Jesus para mim? Mentiroso, você usa droga escondida que eu sei, você traz sua esposa, não tem, não. Para nós ensinarmos, para nós pregarmos, nós temos que ter testemunho de que nós somos diferentes dos outros. Aleluia. De que nós realmente recebemos uma mensagem diferente, que nós realmente carregamos em nós o poder de Deus, a vida de Deus, a palavra do Senhor. Então nós temos que buscar esse poder do Espírito Santo. E esse é o nosso desafio para essa semana. Vou lançar aqui algo que eu não estava nem pensando, mas vou deixar para o pastor Juraci e para a pastora Adriana pensarem sobre isso e lançarem no meio da semana algum desafio, entre aspas, né? Alguma corrente de jejum para a gente fazer na semana, para a gente se consagrar, porque é uma guerra espiritual, é uma guerra. Vou falar para vocês, jejum é muito mais que o jejum hoje, e esse último ano foi um ano mais difícil de eu jejuar, e eu estou lutando muito
Porque, irmãos, quando se jejua, você ativa o botão. Ó, imagina que tem um botão aqui, ó. O botão da gravidade do céu. O botão, você ativa aí. A Terra tem uma gravidade, né, Juliana? A gravidade é uma força que nos puxa. Para onde? Pra baixo. Para baixo. Se eu pular daqui, eu não vou para cima, né? Eu sou um balão, né? Não, eu vou para baixo. Se tiver ventando, tá mais. Antigamente, quando eu tinha 50 quilos molhado, eu naqueles redemoinhos que deu esse dia aí, nesse furacão. Tá, e o que você quer dizer, Gabriel? A gravidade do céu é o contrário, ela puxa para cima. Glória a Deus. Mas não fisicamente, espiritualmente. Quando você jejua, você começa a desprender das coisas naturais, da terra, do mundo. E você começa a se ligar nas coisas do céu. A sua vontade das coisas espirituais aumenta. Então esse é o poder de jejum. Porque a gente tem uma guerra interna da carne contra o espírito. Então imagina, o pastor fala agora, nós vamos agora fazer 3 horas de oração. Agora. A minha carne vai falar, não quero não, tô fora, eu quero é comer aqui. Né? E tá bom, tudo bem, não é pecado tomar um café da manhã. Só que é possível, depois de você ter jejuado, é possível depois de você ter gastado um bom tempo em consagração, que você está com tanto desejo de orar, que o pastor vai falar assim, ó, vamos fazer um momento de oração, você vai falar agora, pastor, eu estou queimando aqui dentro. Eu acho que a gente vai começar a orar aqui, Deus já vai começar a fazer milagres, curar, vai batizar as pessoas, 3 horas vai passar, ó, você não vai nem ver, porque nem 3 horas assim, ó, Senhor Jesus, por favor, Senhor, não. Meu irmão, quando a gente está orando e jejuando, você só começa a orar, o resto é Deus que faz. O poder de Deus cai. Eu concordo que é chato ficar orando 1 hora assim, Senhor, em nome de Jesus, ainda que vai ter orações que vai ser assim. Mas eu tenho muita convicção, irmãos, de que quando a gente ora, Deus opera. E vai ser 1 hora de operação do Espírito Santo. Acabou a oração, gente, para, pelo amor de Deus. E ninguém quer parar. Você entende? Eu já vivi isso. É culto que acabou e ninguém quer ir embora. Porque Deus está operando. Quando Deus está operando, irmãos, dá vontade de morar ali. Amém. Quando veio Elias e Moisés, Jesus estava no monte, se transfigurou, a glória de Deus resplandeceu, o Pai falou do alto, esse é meu filho amado. Os discípulos ficaram, o que está acontecendo aqui nesse negócio? Na hora que acabou, Pedro fala, Jesus, vamos morar aqui, eu quero fazer uma tenda aqui. Eu não me deixa sair daqui, pelo amor de Deus. Nossa, não esqueci. Fala, irmão. Hoje eu quase deixei ninguém falar mesmo. Eu tô aceitando. Não, porque senão eu esqueci, eu sou horrível. Eu tinha esquecido, aí eu fui, meu Deus do céu, volta, eu lembrei. Na questão da oração, Gabriel, é bom ensinar, né, como orar. Eu falo isso porque eu lembro que quando as pessoas falam, você tem que orar isso, aquilo, eu não conseguia orar nem 3 minutos. Eu falo assim, Deus abençoa minha família, abençoa minha casa. E agora acabou minha oração. E a gente sabe que tem muitas coisas, né? Muitas pessoas que precisam de oração e tudo mais. Só que, como você disse, é uma guerra, né? Parece que não vem, você não sabe como orar, você não sabe como se comportar. E uma vez, eu dobrei o joelho e eu fui lá no relógio que horas que era, pra poder ver quanto tempo eu tinha orado. E tipo, toda hora que eu olhando no relógio assim, eu não conseguia conciliar a oração, porque eu queria saber, nossa, só isso que eu orei, para escolher tanto, só isso. E na hora veio assim, foi o Espírito Santo que falou comigo, com certeza. Aquela noção de estar escrito que fala, não se apresse a sair da presença de Deus. E nossa, que eu fiz com tudo, né? Realmente, por que eu tenho pressa? Eu dobro meu joelho, por que eu tenho essa pressa? Eu tenho que ir tudo mais devagar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar, primeiro eu ajoelhei e comecei assim, a pensar em tudo, me esvaziando mesmo. Isso. Comecei a me esvaziar. Aí eu falei, não, vou pensar em tudo que eu tinha que pensar e vou me esvaziando para entrar no mundo espiritual. Aí eu comecei a ficar olhando pro relógio, eu não tive pressa. Eu tive pressa de me esvaziar, né? Vou me esvaziar primeiro, depois eu vou orar por isso, depois eu vou orar por aquilo. Quando eu fui ver, eu estava orando assim muito tempo já, sabe? E depois começava a vir as palavras, vinha pessoas na sua mente para você interceder, para você orar. E quando eu fui ver,
já tinha passado muito tempo, né? Muitos minutos ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a orar, né? Que às vezes a gente não sabe mesmo. Isso é muito bom que você falou. Acho que a gente vai colocar uma aula sobre oração. Porque o Espírito Santo, ele opera muito na oração. Então tem tudo a ver. Né? A Bíblia fala que tem a oração em espírito. A gente aprender sobre isso. Pode falar, Beth. A gente vai incluir essa aula. Essa questão da oração que a Gabi está falando, né? Eu também às vezes me cobro muito, sabe? Às vezes chego a me sentir mal. Tem hora que eu entro no quarto para orar que me faltam palavras. Eu sou o tipo da pessoa que fica orando assim durante o dia, sabe? Eu não sei se é orando, falando com Deus o dia inteiro. Mas quando eu chego no meu quarto para orar, me faltam palavras. E às vezes eu me acho assim, aqui minhas orações são muito repetitivas e isso me faz mal. Eu acho que o Senhor não está recebendo por ser sempre a mesma coisa. E tipo, o que é orar? Sabe? O que é orar diferente? Porque só vem o Pai Nosso, Senhor, agradeço pela vida dos meus filhos, Senhor, visita o pastor, visita a família do pastor e visita os vizinhos. E depois eu fico, e agora? Senhor, me falta palavras, sabe? E eu fico me julgando por isso. Eu me sinto uma pessoa péssima por não saber orar. Ô Senhor, me ajuda a orar como o fulano ora, sabe? Sim. E eu de mim mesmo não consigo sair. Mas é o simples, que eu acho que o simples o Senhor não deve ouvir. Aquela oração eloquente. Falou, Senhor, eu não tenho essa oração, eu não consigo, sabe? O que eu tenho que fazer? A minha oração é muito simples, então tem hora que eu me sinto muito mal, me cobro muito por a oração ser muito pequena, que nem a Gabi falou. Eu oro um pouquinho só, achei que orei muito, olhei pro relógio e nossa, falei um monte de coisa aí, não é nada daquilo, entendeu? Teve um livro que me ajudou muito nessa técnica de como orar, que é o Poncho, né? O coreano, sul-coreano, já morreu, que ele plantou a maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul. Ele também trouxe um avivamento para a Coreia do Sul. Ele traz uma técnica de oração, e é uma coisa que dá para a gente incrementar. Antes disso, vou falar do jejum de novo, porque isso que tanto você quanto a Gabriela falou, o jejum melhora muito. Porque ele traz uma clareza espiritual para a mente. É como se você fosse orar quando você jejuou, mas você não começou do início. Você já está no meio da oração. Você já entrou ligado no espiritual. A ligação está mais forte. Quando a gente não está num jejum forte, a gente vai começar a orar, a gente tem que desprender, parece, né, das coisas. Então a gente está preso nos pensamentos, porque a Gabriela falou uma técnica muito boa de meditar primeiro, lembrar tudo que eu tenho para fazer, mas você tem que ter muita disciplina. E às vezes você se perde nos pensamentos perigosos. Você tem que saber fazer isso, para depois você não se perder e de repente eu só pensei e não orei. É perigoso. Só que pode acontecer. O jejum ele já melhora isso. Ele traz essa clareza espiritual. Gente, é poderoso. É uma coisa que a gente tem que viver na prática. Então, se a gente fizer um jejum de 24 horas só com água na corrente, vai ser muito bom para todo mundo. Quem puder, né? Quem não toma remédio, quem não pode. Quem puder, você vai ver, vai ser muito bom fazer isso toda semana. Quando você for orar, você vai perceber, meu Deus, que diferença. Parece que eu já comecei a orar numa ligação 220, porque você está mais focado. Agora, voltando ao que você falou, o Poncho ele faz o seguinte. Ele fala que ele tem uma técnica da gente começar a orar em círculos. Em círculos. Imagina que tem um círculo aqui, ó. Eu gosto de fazer as coisas para você imaginar. Tem um círculo aqui, aí tem outro círculo em volta maior, aí tem outro círculo maior, aí tem outro círculo maior. Certo? Cada tipo de círculo é um tipo de oração. Você vai fazer todas elas numa oração só. Qual que é o círculo pequeno? Eu começo orando de dentro para fora. O círculo menor para os maiores, certo? Qual que é o círculo menor? Vou começar orando por mim, pela minha casa. Perdoa meus pecados, me direciona nas minhas escolhas, orei por mim, me abençoa, me enche, minha esposa, é para fora. Então, círculo pequeno, minha esposa, meus filhos, meu marido, meu trabalho, nosso trabalho. Acabou o círculo pequeno, você vai para o outro círculo que é um pouco maior, a sua família e a igreja. Entende? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios. Intercede, tem que orar pelas pessoas mesmo. Vai orando. O outro círculo, a igreja. Senhor, os pastores, os líderes, a igreja aqui do Selma, São Paulo. O outro círculo maior, você já está orando pelo Brasil, pela igreja nacional. Senhor, visita a igreja, Pai, traz um avivamento, tal. Orou especificamente, você tem um outro ciclo, você está orando pelas missões no mundo inteiro. Pai, abençoa os missionários na Europa, na Inglaterra, no Japão, visite. Se você dividir a sua oração assim, você vai perceber que
facilmente você tem aqui 5 círculos que eu acabei de falar. Só pela sua família e por você vai gastar uns 5 minutos. Orar 30 minutos nesse modo é muito fácil. Porque você gasta 5, 10 orando por vocês, 5 orando pela sua família, 5 pela sua igreja, 5 quando você for ver, você já orou 30 minutos. Isso aqui só numa oração normal, padrãozinha. Só que a oração é assim, o começo é mais difícil. Depois que você já está orando 15, 20 minutos, 30 minutos, começa a esquentar. O próprio Espírito Santo já começa a te ajudar. Vai trazer pessoas que você não estava nem pensando. Vai lembrar você de problemas dos seus filhos que você não tinha nem lembrado no começo. E agora, Senhor, tem isso e isso também no seu trabalho. O Espírito Santo ele vai começar a te conduzir na oração. E quem fala em línguas tem mais uma coisa importante. As línguas nada mais são do que uma ferramenta de oração. Só. As línguas é algo que se comunica com Deus. Então a pessoa que fala em línguas, que tem as línguas estranhas, ele deve usá-las. O Espírito Santo vai começar a trazer as línguas estranhas. E quando você ora em língua estranha, você ora coisas que só Deus sabe. E você ora o que Deus quer que você ore. E aí você gasta mais tempo. Conheço homens que oram 2, 3 horas só em línguas estranhas. Mas você fala assim, orar em línguas estranhas, você fala em línguas estranhas pensando no seu problema, é isso? O que você pensa não tem nenhuma diferença do que você está falando. Então como que Deus sabe? O que eu estou falando? É espiritual. É espiritual. Você está orando em línguas. A Bíblia Ele diz... coloca na sua boca, né? O que você tem que Isso, orar, é isso, né? É mais ou menos assim, ó. Um exemplo, a oração em línguas é uma oração do piloto automático. É uma oração que você está doando o seu corpo, sua boca, seu corpo, para que o Espírito Santo use o seu corpo em oração. Olha que forte isso. Mas aí é o Espírito, né? Quem está orando é o Espírito. Nosso Espírito que está orando segundo o Espírito Santo. Sim, mas a inspiração dessa oração está vindo do Espírito Santo, no nosso espírito. A minha mente está livre. A minha mente está livre. O Luciano Subirá fala que ele viaja 5 horas orando em línguas estranhas de carro. A mente dele está pensando no trânsito, está pensando no que está acontecendo aqui. E a língua dele está orando no espírito. E está sendo, a Bíblia diz, aquele que ora em espírito, ele edifica. Aquele que ora em línguas, ele edifica o espírito, mas a mente não. Por isso que Paulo fala, não orai só no espírito, orai em entendimento, que é a oração comum, que é a oração pensando, né? Que é a oração focada, mas orar em línguas também. Você entende? Então a oração em línguas é uma oração muito poderosa no mundo espiritual, porque ela edifica o espírito da pessoa, ela se torna uma pessoa mais espiritual, mais poderosa, com mais autoridade no espírito. Acontece sempre comigo, você dentro do ônibus que eu estou indo trabalhar, eu também faço assim, então eu começo a pensar nas coisas de Deus, começo a falar em língua estranha, como você dá uma hora assim, como que pode ser, Senhor, né? Deu uma hora, sai línguas estranhas, entendeu? Pastor, sabia que a gente devia achar isso normal? Isso a gente devia achar normal, porque se eu falei que as línguas ela é uma ferramenta de oração, todo cristão tem que orar. Então, se o cristão já foi batizado, já recebeu as línguas, ele não tem que usar a língua como se fosse o clímax do poder de Deus. Exemplo, eu senti um poder de Deus. Eu senti um poder de Deus muito grande, eu falei em línguas. Não, irmãos. Eu falo sempre para a Gabriela, você vai falar agora. Você tem que falar em línguas lavando louça. Você tem que falar em línguas arrumando a casa. Tem que falar em línguas na oração todo dia. As línguas é para serem usadas. Paulo diz, dou graças a Deus, que se juntar todo mundo, eu falo em línguas mais do que todo mundo, do que todos vocês, porque é uma ferramenta que eu uso. O Gabriel falando com ele foi estranho, estranho. Porque não é uma coisa excepcional. Nossa, uma língua estranha. Para a gente é comum, para a gente, o cristão, para a igreja, a língua estranha tem que ser uma coisa comum. Pode falar. A questão que você está falando da oração aí, a questão de eu me cobrar muito, é porque parece que é uma oração só de petição. Eu já vi que não é muito sexy você ficar orando só de petição, né? E com vocês eu aprendi a questão de ver vocês orando, né? A questão da oração de exaltando ao Senhor. É isso que eu acho que eu sou errado, entendeu? Porque eu não consigo falar essas coisas bonitas que vocês falam, sabe? Exaltando Ele. E a minha oração é muita petição e agradecimento, entendeu? Mas a oração...
a oração que vocês fazem exaltando o Senhor, que vocês puxam lá, é coisa louca assim, sabe? É lindo a forma que eu aprendi com vocês a orar. E é isso que eu sinto falta em mim. E a minha oração fica muito focada na, tipo, Senhor, eu peço, só pedir, e isso me incomoda. E diz que a oração é Pai Nosso, aí você vai toda noite no Pai Nosso que estás no céu, o Pai é nosso, aí você vem no seu que eu não consigo. Qual o conselho que eu vou te dar? No círculo menor que começa orando por você e por você, o círculo menorzinho é por você, pela sua vida. Divida ele. Você ora o Pai Nosso, certo? Começou com o Pai Nosso, divida ele. Fala, primeiro vou orar o Pai Nosso, depois eu vou fazer uma oração de adoração e agradecimento, e depois eu vou começar a pedir. Entendeu? Ó, você terminou o Pai Nosso? Terminei o Pai Nosso, amém. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é... Orar e exaltar o Senhor, sabe o que significa exaltar? Exaltar significa colocar acima. Sim. Deus não tem como se colocar acima do que Ele já é. Ele está no nível máximo. Orar, adorando e exaltando nada mais é do que falar quem Deus é. É falar dos seus atributos. Então você não precisa ter palavras, Senhor, eu te agradeço, te louvo, por quê? Porque o Senhor é fiel na minha vida. Porque o Senhor é bom na minha vida. Porque o Senhor é o Deus que me guarda. É só quem Ele é, né? Eu posso exaltar alguém aqui, colocar a Gabriela acima, algo que você não sabe. Vou falar dela algo que você não sabe e ela vai ser exaltada no nosso meio. Deus, Ele está no nível máximo. Ele nem precisa de exaltação. Então a adoração nada mais é do que louvar Ele, o seu caráter, a sua personalidade, a sua bondade, entendeu? Seu amor. E depois que você falou aquilo que você vê que Ele é, você vai começar a pedir depois, pedir perdão pelos seus pecados. Então divide na sua cabeça. Primeiro eu faço isso, depois, porque o Pai Nosso, Jesus fez isso. Pai Nosso que estás, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, ele começa sobre Deus. Ele. Depois que fala dele, Jesus começa a falar da gente. Não, aí a gente começa a pedir, né? O pão nosso de cada dia nos hoje. Mas, gente, não é errado você pedir, tá? Não é errado pedir. Porque assim, se você não pedir, você vai pedir pra quem? Só Ele pode fazer pra você. Não é errado. Agora, não é errado. Você pode pedir sim, porque Ele é a única pessoa que pode fazer pra você, a única pessoa que tem. Vamos conversando. É tipo aquele momento que a gente pensa assim, nossa, quer dizer que eu só dobro o joelho só pra pedir. Exato. A gente fica Eu também tinha esse pensamento. E eu falava assim, nossa, eu só fico pedindo pra Deus. Mas quando eu vou dobrar o joelho, eu fico assim, nossa, eu não falo nada, não faço nada pra Deus. Só que uma pressão que falou assim, não é errado você ficar pedindo pra Deus, porque só Ele pode te dar. Agora, assim, o que é legal, que foi isso que o Gabriel falou mesmo, que o Pai Nosso, ele vai ensinar a gente mesmo, né? E muitas dúvidas que se levantaram, tenta anotar, se aparecerem dúvidas depois, na semana, anota que nas próximas aulas, esse é o propósito, irmão, porque quando aparece dúvida, é sinal que a gente está aprendendo. Sim. Amém? Vamos ficar de pé? Eu acho que até passei da hora, perdi a noção da hora.